Ai, que delícia. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc. Aê! Aê! Olha, como vocês podem ver, já no início tá faltando uma das vozes desse podcast, porque adivinha? Ai, ele tá dormindo. Por isso que a gente tá alegre, tá feliz, tá iniciando o podcast lá em cima. Vocês aí ficam pagando pau pro Santana e ele faz isso com vocês, não aparece pra gravar, entendeu? E vocês ficam aí, ó, fazendo... Vocês gostam de ser pisado, né? Vocês gostam de ser maltratados. Toda Ruge tem uma Luciana. Eu fico passado com isso, gente. Olha, antes da gente apresentar todo mundo, como você já deve ter visto na thumb aí, temos um convidado maravilhoso. Quem será? Lembrar... Quem será, hein, amigo? Vale lembrar que vai lá seguir nas redes sociais, @DocPopcast, lá no Instagram e no Twitter pra você ativar as notificações e classifica o podcast, tá bom? Aí nas plataformas. E já que vocês gostam, né, de tomar esculacho, Levi, dá um esculacho neles pro Apoia-se, por favor, dá um fecho. Ai, gente, hoje vai ser um pouco difícil o engajamento de vocês, porque o Xande não vai estar aqui pra falar grandes barbaridades e vocês discordarem, mas aí eu peço que, de qualquer jeito, vocês vão lá no @DocPopcast, porque aí vai que o Rian, que tá chegando agora, fale uma barbaridade, o Paulo também é bem possível que ele fale também, já eu não posso dizer o mesmo, porque muito provavelmente vocês vão concordar comigo, a grande voz desse podcast. Manca, garoto, se manca. Mas caso aconteça alguma coisa, enfim, é sempre importante, a gente gosta de ler a opinião de vocês. Quem enviar na minha DM vai tomar fecho, porque eu já falei isso 300 vezes, a pessoa vem falar comigo na DM, comentar o episódio, e eu falo, porra, por que você não vai lá no cacete do nosso Instagram? Porque eu não queria discordar publicamente. Porra, bate no peito e vai. Não, tem que assumir, tem que discordar publicamente sim, porra. É isso. E aí, estamos aqui com o Rian, né, Rian? Rian, se apresente aí, por favor, pra quem não te conhece. Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, não sei se as pessoas vão ouvir de manhã, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rian Semir, ex-Rian Guimarães, porque é isso, eu decidi mudar minha personalidade agora é esta. Gente, geminiano é uma praga, tá? Então é assim mas mesmo. Aí, uma coisa que eu tava pensando aqui era geminiano, que agora eu decidi. Tem diferença entre Guimarães e Rian Semir. Então, assim... Vamos ver até quando. Olha, tem gente gostei, o alter ego, tem gente que finge. Eu não finge, não. Agora eu sou explícito. Eu gosto do alter ego. Eu amo. Então, Rian Semir aqui, cantor, compositor, amigo desses dois malucos que eu amo. Tô aqui pra comentar com vocês sobre o tema da semana. Let's go, baby. Gosto. Inclusive eu quero começar já de uma maneira um pouco diferente, aproveitando o tema, né? Que a gente vai falar um pouco sobre garotas tristes. Rian, eu já escutava suas composições fazem muito tempo, né, amigo? Você vazava várias composições suas e você... Nossa. Você se identifica um pouquinho com o gênero sad girls, mas no seu caso um sad boy? Nós mulheres tristes, Nós, né? mulheres tristes. Mano, uma coisa... Acho que eu já vou começar a polemizar aqui, que eu falava muito com o Xande, falava até no privado dele, no WhatsApp, era tipo assim, mano, eu acho que nós, negras... temos uma coisa ali que é tipo, cara, a gente é triste por quê? A gente é triste por qual motivo? Tem uma galera aí, umas cantoras, que são tristes do tipo, eu queria estar morta. Mas, mano, eu sou preta, eu não quero estar morta. Eu quero estar viva. Então, tipo assim, a minha tristeza... É tipo assim, minha tristeza... Eu até posso ter uma tristeza, mas eu acho que me encaixo ali meio que quando eu tô triste, né? Numa tristeza meio Beyoncé, meio Cisa, que é triste sofrendo por homem. Cara, é muito isso, né? Se a gente para pra morrer, pensar... Porra, as garotas tristes, pretas, geralmente são as cornas. Tipo assim, não tem muito essa vibe do tipo, a garota branca que queria estar morta simplesmente porque queria estar morta. Por que garota preta queria estar morta, né? Basicamente, o fato dela estar viva já é um grande acontecimento. Eu sou maluca, não. Ai, que horror, gente. Pelo amor de Deus. Mas é verdade. Esse tema surgiu justamente porque a gente tava vendo umas matérias aí, principalmente porque, né, Billie Eilish, Billie Eilish, um dos grandes expoentes aí quando o assunto são sad girls, garotas tristes. Ela lançou o álbum dela recentemente e quando a gente para pra pensar assim, a gente vê que, tipo, nos anos 90 a gente tinha domínio aí de grandes vozes, grandes vocalistas, divas vocalistas, digamos assim, né? Mariah, Whitney, Celine. No início dos anos 2000 aparecem as mulheres mais performáticas, como Britney, Beyoncé, Gaga, Aguilera.
E aí, depois a gente entra, assim, nessa próxima metade, que são, sem dúvidas, as protagonistas do momento, que são as sad girls, que contam aí suas experiências pessoais em diversas instâncias, às vezes de maneira afetiva, falando que, o boyzinho, não sei o quê, relações amorosas. E em alguns casos, inclusive o da Billie Eilish, é de papo de depressão mesmo, né? De não querer estar viva, de querer estar morta, sabe? Eu fico passado, inclusive, com isso. E é um movimento que eu gosto, não vou mentir. Eu adoro sad girls. Eu também gosto, amigo. Eu vou falar também gosto, só não me identifico porque eu não sou burra. Ainda bem. Eu acho que ele entende que uma pessoa preta falar que ele está morta talvez não seja uma boa opção. Talvez não seja o ideal. Não, mas não tô falando aqui que a Billie é burra, não, tá? Desculpa, ofendam. Não. Desculpa, ofendam da Lana Del Rey também. Não, elas não são burras, só que eu acho que eu, enquanto pessoa preta, não queria estar morta, não. Então, mas mim... eu vou te falar que quando a Billie surgiu, eu tive um grande pé atrás, uma grande questão. Até, enfim, levantavam esse ponto e eu super até concordava sobre a questão dela ser essa sad girl e, de alguma forma, de forma até perigosa, ela romantizar esse sentimento depressivo pros jovens de acharem que são uma coisa meio rebelde, uma coisa meio... Aí eu ficava um pouco incomodado, do tipo assim, até a forma como ela dava as entrevistas dela, e a gente pode perceber que ao longo do tempo ela mudou bastante, até amadureceu, enfim, eu acho que também isso tá ligado a amadurecimento, mas o quanto ela era... ela tinha uma romantização, de certa forma, dessa sad girl, dessa tristeza, dessa depressão. E eu achava isso muito perigoso, principalmente porque os jovens estavam muito se inspirando nela. E aí você começa a ver isso no mundo de redes sociais, em que as pessoas já estão depressivas naturalmente. E aí tem uma grande artista, role model, que aí simplesmente começa a falar pra você, ter depressão é uma coisa legal. do momento, é legal. Aí eu ficava meio tipo, mas hoje em depressão dia... o quê, amor? Ela superou isso. Ela superou isso. Hoje em dia já tá um pouco... Acho que ela já mudou um pouco a abordagem, eu já entendi também. Médio, porque eu fui ouvir o álbum novo dela, falei, pô, agora a Billie não tá triste, agora a Billie é sapatão. Quer coisa melhor que isso? Tomou não, um fecho agora a Billie de está uma sapatão buceta, triste. né? Porra. Mas ela continua triste, mano. Ela agora virou uma sapatão triste. Eu fiquei, mano... como assim? Billie, eu te amo, mas felicidade, amiga. Serotonina. O que eu acho engraçado é que é cíclico, né, gente? É óbvio, a gente sabe que sad girls e aí esse gênero de meninas falando de maneira triste sobre a vida, num geral, até confessionando sobre seus passados e coisas que passaram na vida, não é novidade de agora, mas eu sinto que, pelo menos nos últimos anos, assim, quando a gente para pra pensar, dos anos 2000, principalmente dos anos 2010 até agora, a gente vê um aumento num pouco desse lugar que o Levi estava comentando. Eu tenho a sensação de que quando a gente para pra olhar uns anos atrás, a gente vê Adele, Taylor Swift e muito mais Lana Del Rey, sabe? Tipo, justamente abordando e tipo assim, não é só pela letra que elas cantam, mas sim pela forma melancólica que a música se apresenta. Então eu acho que quando a gente começa a entrar nessa seara que a gente lembra dessas três, a gente vai passando por elas como figuras mais velhas, digamos assim, apresentando isso, até a hora que a gente começa a chegar em cantoras que são como a Billie Eilish, a SZA, a Olivia Rodrigo também, que eu acho que são nomes que acabaram entrando em contato com uma geração que é mais nova, que é mais jovem, sabe? E eu acho que, de certa maneira, quando a gente para pra pensar um pouco nessa postura de que até um pouco mais flerta com essa ideia de garotas mais alternativas, flerta até com uma ideia que existia muito no rock com a Avril Lavigne antigamente, sabe? Eu acho que a gente acaba se deparando com esse lugar do... que os sad girls, eles flertam com o emo, né? Com o que foi o emo pra nossa geração, sabe? Com o que são pessoas que são meio que, abre aspas, revoltadas com a vida, que são diferentes, que não querem ser iguais, que são rebeldes, que querem se distanciar um pouco do que a gente vê, inclusive, feito no geral. O que eu sinto é isso, é que a gente tá vendo uma evolução, uma coisa que a gente já vê de muitos anos atrás, e a gente tá vendo chegar numa nova geração, numa geração mais recente do pop como um todo, sabe? E uma coisa que eu acho engraçada, assim, é que eu acho que, de fato, a Lana Del Rey, ela traz uma... Depois de um tempo pop meio ali solar, meio feliz, voltou a Lana Del Rey com a tristeza
no começo, aí ela meio que abre um caminho ali pra umas garotas, pra novas garotas também serem tristes. Mas tem uma parada engraçada que eu acho que elas percebem também que não dá pra ser triste pra sempre. E aí tem uma fase da Lana Del Rey que ela começa a ser feliz. E as meninas também vão mudando ali e vão sendo felizes. Então, tipo assim, eu acho que elas têm os álbuns tristes, menos a Adele, que continua triste desde sempre. Mas tem umas músicas ali que são muito felizes. Muito A Adele felizes, virou muito triste pra mãe, cima. né? Virou triste mãe. Aí aí é isso, é 30 a mais. Triste mãe. Uma mãe que é Jovens triste. adultos Mas tristes. é um movimento cíclico, assim, né? Eu acho que tanto a questão da gente parar pra pensar que esse movimento ele vai se repetindo ao longo do tempo e se adaptando de acordo com as gerações. E aí, por exemplo, o que o Paulo falou, a questão da Alanis Morissette, da Avril Lavigne, que era um pouco mais... que era até, não era nem emo, era grunge na época. Era grunge, Que era essa coisa meio triste, rebelde, que tinha toda a estética grunge, que era andar de preto com lápis no olho, munhequeira, aquela coisa toda. Aí depois veio a era emo, e aí hoje em dia são as sad girls, que tem uma estética um pouco diferente, mas quando a gente para pra pensar, eu acho que a raiz é a mesma, a origem é a mesma. Sim, também acho. E até na transformação das carreiras em si, aí linkando isso que o Rian falou, realmente, eu imagino que não dá pra ser triste sempre, porque se você entrega sempre o mesmo material, as pessoas ficam de saco cheio da sua tristeza. E aí falam, vai fazer uma terapia, mulher, vai superar isso aí. Vai se eu acho tratar, também garoto. que até depende muito do volume de lançamento, porque, por exemplo, a Adele é triste, mas a Adele não lança álbum todo ano. A Adele é triste uma de vez a cada 55 10 anos. A Lana Aí não, a tudo Lana bem. lança álbum pra caramba, então ela tem que ter uma fase ali que não é triste, sabe? Ela, ter uma fase ela tem diferente. que equilibrar de alguma forma. É. Eu acho interessante, por exemplo, trazendo aqui pro âmbito nacional, não que sejam sad girls, mas eu acho que conversa um pouco com essa ideia. E quando a gente tá falando de trajetória de carreira, eu me lembro muito da Tuyo, a banda Tuyo. Quem conhece a banda Tuyo desde o início sabe que nos primeiros álbuns e primeiros EPs deles, eles eram extremamente tristes, extremamente depressivos. E quando eles começaram a fazer... Quando eles fizeram um álbum de Natal, inclusive eu tive a oportunidade de entrevistar eles. Quando eles lançaram esse álbum, minha primeira pergunta na entrevista foi... Caralho, vocês estão felizes agora, né? O que aconteceu, gente? Terapia? Terapia? E é uma coisa que eu já conversei com eles diversas vezes, que a Leo, inclusive, brinca sobre, de que a gente é triste, mas a gente gosta de se divertir também de vez em quando, sabe? A gente de vez em quando quer dançar um pouquinho, a gente quer dar uma animada, dar uma mexida, assim, pra ver se dá um up nas ideias. E sem perder, eu acho que a estética principal. Sim, assim, exato, porque, exato. por exemplo, a Avril Lavigne, né? Ela teve esse movimento. Ela começou com aquele álbum, o primeiro álbum, Let's Go. Aí Under My Skin também teve, tal, não sei o que. Era a grande grunge rebelde do momento. E aí, quando ela vem com The Best Damn Thing, que é, aquela coisa Girlfriends, ela continua ali meio rebelde, mas ela não é mais tão triste. Ela já é uma rebelde já um pouco mais, como é que eu posso dizer? Mais divertida, um pouco mais, sabe? Com uma outra roupagem. E aí você... Enfim, pra mim foi o grande auge da Avril Lavigne, foi esse momento, né? Eu acho interessante, uma coisa que eu acho legal quando a gente para pra pensar, que a gente tá inclusive comparando com o movimento emo e tudo mais, com o movimento da... A gente para pra pensar agora, momento aulinha. Quando a gente para pra pensar na etimologia da palavra emo, né? No significado da palavra emo, é emotional, é de pessoa emotiva. Então, conversa muito com essa estética dessas meninas que hoje em dia, né? Olivia Rodrigo, a Billie Eilish. Eu acho que conversa muito com elas no sentido de delas serem pessoas emotivas, sabe? Delas falarem muito de emoção, sabe? E isso, querendo ou não, é um ciclo que se fecha. Inclusive... Me corrija se eu estiver errado, o Levi. Nós temos um episódio falando sobre uma fase emo da nossa vida, não temos? Temos, uma fase sim. rock? Eu acho que é o Dantas que participou, né? Peraí, deixa eu ver aqui, porque eu não me lembro de cabeça. Peraí que A memória, né, boa. Eu joguei aqui agora, Tem o episódio 07, foi um dos primeiros episódios com o Dantas, a nossa fase emo. É verdade. Temos aí um sim. episódio 07, então você que aí quer relembrar um pouco da sua fase emo, que acaba sendo também um paralelo com este episódio, corre pra lá pra você poder escutar. Inclusive, fica a dica pros nossos ouvintes, que às vezes eles vêm na DM e falam, por que vocês não fazem episódio sobre não sei o quê? Por que vocês não fazem episódio sobre não sei o quê? A gente já tem. A gente tem quase 100 episódios. Às vezes vai lá procurando Pop Doc nas plataformas digitais, que às vezes você vai achar o episódio que você tá esperando.
Uma coisa que eu acho engraçada é que nem toda sad girl, pelo menos nos seus projetos, são sad girls a vida inteira. Uma recente que, inclusive, tá aqui no nosso roteiro e vale destacar porque faz sentido, o disco recente da Ariana Grande. Ela tá sendo uma bela de uma sad girl, compartilhando justamente as experiências afetivas delas e muito triste. Mas, todavia, entretanto, eu acho que ela cai no... Ela fala muito do divórcio dela, um lugar assim, né? Um pouco complicado de se passar. Mas eu acho que mesmo ela cantando sobre as experiências afetivas que ela passou, que foram ruins, eu ainda não consigo enxergar a Ariana como uma sad girl de verdade, sabe? Eu acho que a forma como ela canta, a forma como ela se apresenta, ainda não me vende uma tristeza depressiva tal qual a Billie Eilish, ou a Olivia Rodrigo, ou a Lana Del Rey. Eu acho que ela ainda flerta com uma felicidade que as outras não têm. Não sei se o Rian concorda comigo. Eu concordo, eu acho que é uma felicidade diferente. Eu acho que ela cai um pouquinho na coisinha da Cisa também, daquilo, tipo, eu sou feliz, eu sou triste, mas muito depende do boy que eu tô. E eu acho que isso é uma coisa que molda muito a arte dela. Mais uma vez, garotas pretas não podendo ser tristes aí. Ai, mano. Não, mas aí a gente falou... Negona. E isso é importante a gente ressaltar, porque eu falei ali no começo sobre a romantização da depressão e tal, que é um ponto que eu acho que deve ser levantado, mas existe um outro ponto também que é muito importante a gente levantar aqui, eu acho que a Ariana traz isso, a Olivia Rodrigo traz isso, a Billie Eilish traz isso, que é essa, entre aspas, representatividade, não sei se é bem representatividade a palavra, mas essa conversa que você abre com o público jovem, que é um público que tá escutando elas, e até sobre essa questão que a gente comentou, que elas sempre acabam superando, de certa forma, aquilo dali. Então, eu acho que o fato de ter ídolos que os jovens conseguem, principalmente as meninas, conseguem se identificar com elas e tirar uma mensagem positiva disso é muito importante. E que eu acho que acontece um pouco com a Olivia Rodrigo, que acontece um pouco com a Taylor, que é justamente essa superação, esse entendimento de que vai ficar tudo bem, que você tá passando sim por um momento difícil, que é horrível, que, meu Deus do céu, só que ao mesmo tempo que vai dar tudo certo. E geralmente elas falam dessa forma, assim, sabe? E eu acho que isso que acaba sendo importante mesmo, porque às vezes os jovens só precisam escutar isso, às vezes você vai falar, vai fazer terapia, vai fazer isso, vai fazer aquilo, o jovem não vai escutar, mas se é a diva dele falando, não, vai ficar tudo bem, fica tranquilo, tá tudo certo, essa fase vai passar, acaba que dá um acalento ali no coração e pode funcionar de alguma forma, sabe? Sim, eu acho que esse flerte com essa ideia, né, de se sentir triste, é porque todo mundo passa por isso, sabe? Uhum. Todo mundo passa por desilusões amorosas, todo mundo passa por tristezas em algum sentido, chateado com alguma coisa, ou teve alguma decepção afetiva com os amigos. Eu acho que todo mundo passa por esse lugar em algum momento na vida e acaba criando essa identificação. Eu acho que existem sim, no geral da vida, existem pessoas que são melancólicas mais do que outras, digamos assim. Sim, também acho. E acaba caindo nesse lugar de que artistas também são, sabe? Alguns artistas são mais melancólicos que os outros e acabam produzindo justamente em cima dessa melancolia que é da qual eles vivem, da qual eles conhecem, da qual eles querem produzir e gera identificação do outro lado. Uma coisa que eu acho muito importante ressaltar, e principalmente para nossa audiência aqui, é a sensação de que se você tá passando por um lugar desse, um lugar do qual você não tá entendendo os sentimentos que você tá lidando, de tristeza profunda, de desânimo com a vida, desânimo com as coisas, vale a pena buscar ajuda. Fica aqui, inclusive, esse comentário, sabe? Tipo, não é só você ouvir a Billie Eilish, ouvir, sei lá, Olivia Rodrigo, a Lana, que seja, e você se sentir confortável com o acalento que ela tá trazendo. Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas não pare por aí pra você que precisa de ajuda nesse sentido, que você tá num lugar onde você não sabe sair dali. Então, procure ajuda. Fica aqui, inclusive, esse adendo para além de a gente estar comentando justamente sobre essas questões, abre aspas, sobre depressão, né, dessa ideia de tristeza profunda que essas artistas trazem em seus materiais, mas fique atento a si mesmo. Para você que tá escutando a gente, se você tá num lugar desse, procure ajuda. Não, com certeza, até porque eu acho que música é um ótimo recurso para você, né, extravasar seus sentimentos, porém, a gente precisa de ajuda profissional às vezes. Então, assim, né?
bora procurar ajuda quando a gente precisar de ajuda e não apenas ouvir música. E aí, Exato. tipo, até por essa questão de imaturidade, né, do jovem que tá passando por isso e não entende muito bem, às vezes você ouvir músicas, e aí isso que é perigoso, às vezes pode levar pra um lugar muito ruim, mas às vezes pode levar pra um lugar muito de superação, de entender que, tá, ela também passou por isso, ela também é humana como eu, e ela superou e eu também vou superar. Então, eu acho que ao longo do tempo, essas sad girls acabam aparecendo e de diversos exemplos, inclusive essa expressão de sad girls já foi até meio que reconhecida pelo Grammy, no site do Grammy já foi falado sobre isso, com diversos exemplos, que tem a Marina, tem a Robin, muito liderada pela Lana Del Rey mesmo, como a gente comentou, mas existe a Lorde, Fiona Apple, eu acho que diversas garotas que seguem essa linha das sad girls, mas que ao mesmo tempo também entregam arte, entregam um material em que as pessoas vão se identificar e vão acompanhar, sabe? Isso é muito, 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 muito legal. Hablou. Eu queria saber de vocês, já que a gente tá falando sobre sad girls, quem são as sad girls preferidas de vocês? Quais vocês gostam? Ah, eu posso falar? Posso Pode, começar? claro. Então, critiquei muito, mas eu amo Lana Del Rey. Acho que eu sou um dos primeiros, assim, que começou a gostar de Lana Del Rey lá atrás. Então, gosto muito dela. Eu vou expor o Rian. Ai, Rian meu tinha um Deus, vai. fã-clube de Lana Del Tinha. Rey. Mentira! Já tinha- Eu não sabia já tinha disso. uns fã-clubes, Lá no tive. começo. Eu e a Roberta, Passado. kkkk. Eu amo. E aí, amo muito Lana Del Rey. Porém, confesso que um pouco da tristeza dela me deixou meio pra lá, porque eu não queria mais ser triste na minha vida. Então, eu gosto muito dela quando ela Teve tá que feliz. deixar de lado, né? Tem que Precisa, superar. porque é isso, eu até compartilhei no meus stories hoje. Tipo, a Cisa se inspira muito na Alcione. Essa playlist é perfeita. É isso, gente. Perfeita. Sofrer por macho, it's my religion. A Cisa, eu acho que ela tem um pouco essa pegada que a gente comentou no começo do episódio, que por ela ser uma garota preta, ela é uma sad girl diferente. Ela talvez seja uma sad girl, tipo, por macho. Ela é uma corna. Não é tão a sad girl, tipo, garota triste por tudo na vida. Sei lá, eu não sei. Ela não me traz essa melancolia. Ela me traz mais a ideia de, tipo, estou sofrendo porque sou corna. E aí eu acho um pouco diferente, mas eu diria que a Cisa seria... Porque sim, eu acho que a gente tem que considerar, sim, que ela é uma sad girl. Sim. E pra mim, a Cisa seria minha favorita. E Olivia Rodrigo Amo. também tem uma caidinha por Muito ela. jovem, muito jovem. Sim, eu sou. Ele é jovem, eu ele é geração Ai. TikTok, ele é o quê? Millennial, geração Vai Z, ser essa sei lá. garota. Alguma... Sou geração Z. E outra, Alguma ela também coisa. é não branca, né? Então, Ela é filipina, isso. tem isso, né? Verdade, nossa, importante. representatividade é isso. É tudo, acima Sobre. de tudo, claro. Já que comentaram da rainha das sad girls, Lana Del Rey, já comentaram da Cisa, inclusive queria fazer um recorte interessante, que se a gente parar pra pensar que existem muitas meninas do R&B que falam justamente sobre, que são melancólicas ao extremo, que falam sobre suas afetividades, mas por serem negonas elas não querem falar sobre morrer, tá? Elas falam sobre decepções amorosas no geral. Eu assino embaixo com o Levi com relação a Cisa, eu acho que que no momento atual ela é o meu cristalzinho nesse sentido. Eu escuto muito R&B, eu acho que no R&B tem muito desse lugar de uma certa tristeza melancólica mais voltada pro lado afetivo das coisas. Dá pra sentir muito isso e, né, a gente se identifica, né, decepções amorosas, a gente vai lá, se joga de cabeça. Então, eu sou muito mais das sad girls que apelam pra esse lado, sabe? Pra emoção. Mas durante muito tempo eu escutei Billie Eilish. Durante muito tempo mesmo eu escutei os primeiros álbuns dela. Acho que Amo. existem músicas dela que são bem depressivas junto com Khalid, que eu me afundava nelas, assim, tipo... Meu Deus do céu, como a vida é triste! Ai. E eu amava de verdade, mas hoje em dia eu acho que... Eu gosto da virada de chave que a Billie Eilish fez, principalmente no álbum anterior, que E Paulo, já deixa eu a te gente falar vai um poder negócio. falar sobre isso. Sabe o que eu acho? Eu acho que a Billie, no primeiro álbum, ela era muito novinha, né? No Don't Smile At Me, da capa Sim. amarela. E, tipo Sim, assim, sim, ela sim. já servia muito. Então, assim, acho que ela tem um futuro imenso pela frente. Triste ou feliz. Triste ou feliz. Inclusive, quando a gente para pra pensar no segundo álbum dela, que é aquele que ela tá em cima da cama, que é uma coisa meio de terror, que é o When We All
É enorme. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Isso, é esse o nome do álbum, que inclusive tava na lista da Apple de melhores álbuns, os 100 melhores álbuns aí. O álbum dela tava lá. Inclusive, se você quiser ouvir nossos comentários sobre essa lista, é só você dar play no episódio anterior a isso aqui. Querido. Vários ganchos. Mas nesse álbum da Billie, no When We Fall Asleep, Where Do We Go? Eu acho que foi pra mim, quando eu paro pra olhar pra carreira dela, eu acho que é o momento mais sombrio, no geral. E eu digo sombrio, não digo nem triste. Eu digo sombrio porque, de fato, ela resolveu fazer, em alguns momentos ali, algo que flertasse com o terror, né? Não necessariamente com a tristeza, mas sim com o medo. E eu achei interessante essa dualidade que ela resolveu trazer do medo junto à tristeza. E, inclusive, é um dos meus álbuns preferidos dela, com toda certeza. Pois é, eu acho que fica a moral do episódio aqui do porquê que garotas pretas não podem ser tristes que não seja sofrendo por um macho. Por que não tem uma tristeza melancólica que a gente possa se identificar que não seja sendo corna? É a solidão da mulher negra. Isso daí pesei o clima agora, porque é verdade. Pesou o clima mesmo. Quando a gente para olhar, a mulher preta ela tem que ser sempre forte ou então ela é corna. Gente, por favor, né? Tem que aparecer, a gente mas tem tu quer que a gente seja triste por qual motivo? Porra, eu posso listar aí uns 25 motivos. Que ódio, mas esse é o problema, né? A gente vai pra esse lugar que realmente é pesado. E aí, como é que a gente faz? Porque eu acho que talvez seja mais tranquilo, né? Você ser uma mulher branca sofrendo pela vida. E tipo, é isso, eu só queria estar morta. E você Militou! falar isso. Eu acho que... Ai, não sei. Nossa, gente, esse episódio me levou pra um lugar não muito legal. Te levou pra um lugar sombrio. Gostei. Volta, amigo, volta. Te levou pra um lugar não sombrio. Gostei. Só pra gente finalizar, um comentário que eu queria trazer, uma artista que eu queria trazer pra galera que é um pouco mais antiga. Nos anos 90, uma das mulheres que representava, que tava nesse lugar aí à frente do que a Lana Del Rey é hoje, é a Fiona Apple. A Fiona Apple lá, aos 18 anos que ela lançou um dos seus primeiros projetos, que foi o álbum Tidal, ela fala justamente sobre esses processos de decepções amorosas de uma adolescente. É interessante a gente parar pra pensar como Olivia Rodrigo, Billie Eilish, que são atuais, flertam com, por exemplo, a Fiona Apple, lá dos anos 90, que durante a sua adolescência ali, aos 18, 19, 20 anos, estão resolvendo compartilhar e abraçando, né, as suas emoções e que resolvendo criar coisas em cima disso. Então é interessante ver como é cíclico esse lugar das sad girls e temos uma nova geração aí produzindo coisas abessas. E por falar em produzindo coisas abessas, vamos para as indicações da semana. A primeira indicação de todas, antes da gente começar a falar sobre várias coisas aqui, eu queria falar com o senhor Rian. Eu? É mesmo, Rian? Caramba! É verdade que você lançou um projeto semana passada? Lancei um projeto semana passada chamado Solar. Eu tava cansada de ser triste. Ah lá, viu? Porque eu comecei perguntando das composições dele. Então, é isso, né? A sad girl, cansou de ser sad girl, agora eu quero fazer várias coisas, quero viver minha vida, eu quero ser uma pessoa mais solar. E esse projeto vem após um momento enorme de tristeza da minha vida, que eu falei, gente, não dá. Eu tenho que, né, stand up for me. Eu tenho que ser feliz, porque senão eu vou morrer de tristeza, pelo amor de Deus. E aí, é isso, essas músicas representam uma versão nova de mim, de fato, uma segunda personalidade, que é o Rian Semi, que é a que estou falando agora, e que eu acho que é isso que eu quero vender pra minha vida, que eu quero pra minha vida. Então, ouçam nas plataformas digitais, está disponível em todas elas, inclusive também no TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Tidal, Spotify, e por aí vai. Vendi meu peixe bonito ou não? Sabe qual é o bom de ser amigo, ser fã e amigo? Porque aí é o seguinte, eu viro pro Rian e aí eu fico assim, Justiça por Pitanga, que é a música dele que eu mais gosto, e não entrou no EP. E aí viro pra ele e falo, cadê o clipe de Sem Love, que você lançou no EP e não lançou o clipe ainda? É por votação, você tem que ir no meu story e votar na música que você mais gosta. Que aí sabe aquela coisa, que você é fã da Beyoncé e você não pode questionar as decisões dela? Pois eu questiono todas as decisões do Rian no privado. Todas as decisões do Rian, aqui ó. Você acha que as amigas da Beyoncé ficam assim no WhatsApp dela? Tipo assim, minha filha, cadê o clipe? Será que a Kelly pergunta, cadê os visuais do Renaissance que você não lançou nas plataformas digitais?
Eu tenho certeza que elas mandam mensagem reclamando sim, tenho certeza absoluta. Olha, vale a pena conferir, hein, gente. Eu fui lá escutar. Principalmente eu escutei primeiro pelo YouTube, porque eu queria ver, porque eu vi que tinha visualizer. Eu falei, eu quero ver o visualizer, acho chique. Acho bonita a produção. E é muito interessante, eu gostei que você trouxe outras pessoas pra poder compor contigo. São pessoas que você já conhecia ou que surgiram assim na sua vida? São pessoas que eu já conhecia, eram amigos e tal, mas teve uma sinergia ali criativa muito boa que a gente levou pro estúdio e foi mágico, pra mim pelo menos. Espero que pra eles também. Com toda certeza que foi, amigo. Temos aí Copão, Vinhozinho, Golden Hour, Groove pelo Ar, Sem Love. E que delícia, hein? E faltou alguma? Não, acho que foram todas, né? Não, Vinhozinho, foi isso. Copão, Golden E aí, Hour. gente, fica a dica aí. Eu sei que, enfim, tirando aí toda a veia artística, que provavelmente o Rian pensou nessa ordem, como que a pessoa ia ser impactada pelo álbum. Mas a minha dica vai ser Sem Love, porque é o grande hit do álbum, Eu sim. amo. Então começa escutando pela última e depois começa de novo. Não, brincadeira, gente. Faz o seguinte, que a melhor tá no final. É a última música. Então você pode começar pelo começo. Essa, né? Então ele sabe, olha lá, ele tá se fazendo. Eu sei, gente. Eu tô Vai, vendo. então fala. Não, a ideia do álbum é que é uma narrativa, tipo, a Copão é a música mais dia que tem no álbum. Então, tipo assim, começar o dia e fechar o dia. Você não fecha o dia na balada. Quer dizer, você não começa o dia na balada, você fecha o dia na balada, né? Então, assim, a ideia é isso, meu amor. Entendi, você começa o rolê ali no copão, bebendo, aí de repente um vinhozinho, aí você já tá mais embrasado porque o vinho já bateu, né? Aí você vê que a Golden Hour já tá acabando, porque o quê? Tá anoitecendo, mas você tá ali na noite, sem amor para poder curtir. E aí você faz um sexy sem love. Porra, amo, que delícia, que delícia. Faz um sexo, sei lá. Amei. Olha, amigo, você vai ficar me devendo aí quando você estiver lançando seu álbum. Eu ser o seu par amoroso dentro de um clipe, tá? Você sabe que Eu esse já é te o meu convidei, sonho. você sabe disso, né? Você sabe Eu que já esse te é meu convidei. sonho. Então eu estou aqui reafirmando, reforçando esse convite, que eu tenho um sonho, gente, de participar do clipe de algum artista, que eu seja o par amoroso dele no clipe. É e isso aí que eu tenho como vontade, fã, sabe? eu vou subir a hashtag eu só aceito esse clipe se tiver um beijo no meio. É isso! Gente, Eu estou aqui por isso. Ué, A gente, atuação, o beijo, acting. beijo. Eu estou beijo pelo acting, técnico, eu estou qual pelo o problema? Exatamente, não tô entendendo o que você tá problema vendo nenhum, problema. é só você me chamar que eu vou, Paulo. Então let's go. Eu, hein, palhaçada. Tá Um dia eu vou combinado. realizar esse sonho. Agora bora Ui! pras outras indicações da semana. Tivemos a gente prometeu pra vocês que a gente ia falar um pouquinho sobre o álbum da Billie Eilish, Hate Me Harder When Softy. E eu quero saber, o que vocês acharam, meninos? Eu quero deixar minha opinião por último, por favor. Rian, então começa aí. E que eu achei do álbum da Billie, eu achei que ela continua triste, mas eu gostei das músicas diferentes. Eu gostei da música ali que tem um leve sample de Malandramente, que não é de Malandramente, que depois descobriram que é de uma outra música, mas deixa baixo. Porém, eu gosto de ver artistas que se desafiam criativamente, eu achei legal. Ela tá bem bucetuda agora, né? Eu achei isso icônico. E eu ri muito dos memes que botaram o Juninho Play dançando as músicas do Cara, álbum. pelo amor de Deus, né? Gente, pelo amor O estilo de Juninho Play dela é maravilhoso. É. E você, Paulo, fala, vai. Diga. O que eu achei do álbum da Billie Eilish? Lá eu vem. tenho uma opinião polêmica. Eu acho que foi histeria coletiva a empolgação com esse álbum. Ih, polêmica. Não estou dizendo que ele é ruim, tá? Porém, ele não é o melhor álbum da Billie Eilish. Não é. Sinto muito que ele não é o melhor álbum dela. Quem gostou, gostou. Parabéns. Dê play aí na sua casa, mas não é o melhor álbum dela. Não acho que seja isso tudo. Eu senti enquanto... Eu escutei o álbum 3 vezes. Da primeira eu escutei completo, das outras 2 eu tentei chegar até o final. E, sincero, sendo bem sincero, não consegui. Eu sou apaixonado pelo álbum anterior dela, o... Ai, fugiu o nome agora. O Happier Than Ever. Então, eu sou extremamente apaixonado por esse e extremamente apaixonado pelo outro que a gente estava comentando ainda há pouco também. Então, quando eu me deparo com esse álbum, eu vejo que sim, ela se propôs a fazer coisas diferentes, ela se propôs a ser interessante em diversos beats, a criar coisas novas, a fazer coisas em algumas músicas, sabe? E na maioria delas, a sensação que eu tive é que ela tava monotone em relação aos projetos que passaram, sabe? Tipo assim, poxa, em outros projetos você conseguiu fazer, principalmente no Happier Than Ever, você conseguiu entregar coisas interessantes
ao decorrer do projeto inteiro, sabe? Tipo, e nesse álbum a sensação que eu tenho é de que existem coisas muito boas ali no meio, ideias muito legais ali no meio, que estão sendo executadas, mas que no final das contas, quando a gente para pra olhar no projeto como um todo, ele do início ao fim, todas as músicas juntas, a sensação que eu tenho é de que ele é monotônico, sabe? De que tá no mesmo lugar, às vezes. Eu não vou nem ser ousado de dizer que o Pitchfork estava certo. Porém, todavia, entretanto, a sensação que eu tive escutando foi essa, de que no Happier Than Ever eu tinha uma oscilação e de repente eu flertava com uma coisa bossa nova e de repente eu tava no EDM, de repente eu tava numa coisa mais alternativa, de repente eu flertei com pop. E isso eu achava divertido e eu achei que o conjunto da obra do Happier Than Ever e do álbum anterior ao Happier Than Ever, eu acho que são muito mais interessantes do que esse projeto agora que ela teve. Então, assim, eu entendo a galera ter gostado, mas eu não acho que seja isso tudo, sabe? Eu acho que Mas deixa- aí eu vou me deixou a levantar uma desejar pra pergunta mim, aqui. sabe? Vou levantar uma pergunta. Será que caiu na praga do quarto álbum? Que tecnicamente é o quarto álbum, né? KKKKK. E. Não, gente. Aí Não, olha só, eu mas acho que o amarelo é um EP, não é? Uhum. Mas tá quase, tá no terceiro, então, teoricamente, terceiro Então álbum nem dela. é. Mas Então, ele foi bem aclamado, assim, a galera falou bem. Inclusive eu, como Beehive e a Esperança, que não morre nunca, eu já estava pensando, porque é o seguinte, esse ano foi uma grande decepção, que a gente achou que teriam muitos concorrentes para o Cowboy Carter, e a princípio o jogo não estava tão difícil assim para Album of the Year. Mas aí agora, com a Billie, eu já acho que aí o negócio, a situação... Não, mas eu é um acho que também que a difícil. Beyoncé deu uma sumida, né? Ela tá. Mas aí, então, vai que. Agora que. Justamente. Ah, gente, eu não vou desistir. Eu não vou desistir do na álbum. Beyoncé, ela pegou uma granada, tacou no projeto e falou assim, tchau! E aí saiu correndo, foi isso. Sabe? Então, assim, se ela perder o álbum do ano que vem, eu vou rir da cara dela. É Vai ser o isso. primeiro ano que eu vou rir da cara dela perdendo. Ai, como você. Deixa abaixo, não Ai, quero ai. ser mais cancelada, não. Ah, não, isso aí é uma segunda-feira aqui no Pop Doc, fique tranquilo. A minha sensação foi essa, sabe? Eu acho que, e sendo bem sincero, eu entendo o apelo, o gosto das pessoas. Eu acho que no futuro, quando as pessoas olharem pra trás, talvez vão entender que não seja isso tudo. E pra ser bem sincero, dos álbuns lançados esse ano, eu acho. E eu virei uma pessoa muito que dá play em álbum. Eu prefiro escutar o álbum inteiro. Ultimamente tem sido muito assim. Dificilmente tenho escutado uma música solo de um projeto, dou play em tudo. Não, acho que esse álbum da Billie, no momento, por enquanto, não vai ser o álbum que eu vou ficar retornando, que eu vou ficar voltando. Acho que no futuro eu vou dar umas outras chances pra tentar entender o que eu gostei, o que eu não gostei ali, mas a princípio essas primeiras escutadas não foram muito boas. Polêmica. Ele falou Polêmica isso mesmo. logo no episódio de Sad Girls. Yes. Mas aí mudando de Sad Girls pra Happy Girls, que eu estou muito happy com essa girl. Que é o seguinte, eu queria destacar sobre Nasty, que alcançou aí o pico no Spotify, eu acho que Nasty 189, se eu não me engano. Eu já fiz a minha dancinha nas redes sociais, inclusive está lá no meu TikTok, no meu Instagram, caso você queira ver eu, minha mãe e meu digníssimo. A gente tá fazendo de tudo, a gente tá se humilhando pra Nasty hitar. E se Deus quiser, vai ser a música do verão. A gente já tinha falado do lançamento quando lançou, mas agora que a música já tá fazendo barulhinho, talvez outras pessoas se interessem. E Nasty da Tinashe é realmente um grande potencial a hit do verão dos Estados Unidos, hein? Eu Estamos de olho. amo que amo. Assim que lançou, tava lá, dando play, vendo vídeo e, porra, dando play várias vezes. Eu amo Tinashe. Tava ali fortíssimo. Olha, agora passando passando rapidamente aqui por outras indicações pra você não dar mole e não perder coisas maravilhosas que foram lançadas. A Meli, sim, Meli, Amo. artista, a voz por trás de Azul, ela lançou o seu álbum. Yes! Finalmente temos aí um novo projeto dela chamado Amaríssima. É um projeto aí que tem 12 músicas, isso, 12 músicas, e tem uma parceria com a Lineker, que é uma delícia, e uma parceria com o Russo Passapulso, que é outra delícia maravilhosa. Juro, que projeto gostoso de você poder escutar. É muito interessante porque ela lançou um visual, um filme visual que representa a ideia por trás dela ter criado o Amaríssima, né? Que passa por um sonho e justamente como o nome já diz, é sobre amar demais. Então, fica essa dica pra você que gosta de uma música, que gosta que eu acho que um dos grandes expoentes da MPB e do R&B também brasileiro é a Meli, sabe? Então, o que ela faz nesse projeto são músicas que você vai dar play e
você vai ficar, nossa, que delícia de música! Nossa senhora! Tô aqui, cada linha da Melly, sempre defendendo, sempre escutando, dizendo que ela tem potencial e tá aqui provando mais uma vez que o potencial que a gente acredita que ela tem mesmo, de verdade. Fica aí essa diquinha pra vocês. Outra diquinha aqui, porque eu sou cadelinha da Flor, cadê a galera que gosta do Flor? Então, elas lançaram uma musiquinha nova aí chamada Catch Up, então, Got Up, quer dizer, e você vai lá correr pra escutar, porque vale a pena também. Não lembro se tem clipe ainda, mas essa é só um comentáriozinho assim pra galera que gosta de Flor, que nem eu, tá? Não perde essa. Gente, eu posso dar uma sugestãozinha? Tá. Diga! Nada, porque a gente tá falando de Sad Girls, mas tem uma artista, e vocês entraram no rap, então eu quero só dar uma aqui também, que é da Sad Boy. Não sei se vocês conhecem ela. É uma artista canadense, rapper, que lançou um feat agora com a Tasha Tracy, chamado Desliza. Tá muito legal, acho que vale a pena ouvir, porque tá bem maneiro. E ela é bem focada no Brasil, ela tem uns beats de funk, assim, super interessante. Olha, inclusive aproveitando que você tá falando de rap, eu vou fazer um outro gancho, que é a minha próxima indicação. O RM, que é o RM no caso, que era o líder do BTS, ele lançou seu projeto na semana passada, ele lançou um álbum na semana passada, é um álbum bem experimental, ele é bem indie, tem bastante coisa de rap, é bem interessante, eu achei muito legal, dei play umas 2 vezes assim e ficou lá no repeat tocando, é bem alternativo. Eu acho que é bem interessante a forma como ele resolve apresentar algumas músicas. É Right Place, Wrong Person, porque ele está tratando justamente sobre você se sentir um estranho que não se encaixa em determinados lugares da vida. E é interessante parar para pensar que no atual momento ele está prestando serviço militar lá na Coreia. Então talvez eles tenha tentado traduzir um pouco dessa sensação de estar num lugar estranho, como uma pessoa fora do ninho, né? E eu achei muito legal e é muito interessante parar pra escutar ele, porque o primeiro álbum dele atingiu a 3ª posição no Billboard 200 e ele se tornou o primeiro solista coreano da história a entrar no top 5 da Billboard. Então, tipo, ele tem uma força muito grande de mercado justamente por ele ter vindo do BTS. E é aquilo, gente, como eu sempre falo pra vocês, eu acho que a galera da Coreia, a galera do K-pop, brinca e samba quando o assunto é clipe. O clipe de Lost é maravilhoso. O clipe de Come Back to Me é impecável. É bizarra a edição de como foi feito, de como foi trabalhado. É incrível. Fica aí a dica para as pessoas que querem conhecer um pouco. E como o Rian estava comentando agora um pouquinho sobre rap, ele tem uma música maravilhosa que se chama Domodachi, e é junto com a Little Sims. A Little Sims, pra quem não conhece, é uma rapper britânica que tá lançando projetos aí recentemente, se eu não me engano, no início do ano, isso mesmo. No início do ano, ela lançou um projeto que tem várias influências do funk brasileiro, porque ela veio para o Brasil fazer meio que uma imersão musical e acabou se apaixonando pelo funk, então ela resolveu fazer vários beats inclusive nas letras ela fala sobre as noites de São Paulo e tudo mais. Vários beats que tem influências do funk nacional, e ela tá nesse projeto também junto com R.E.M. Então fica aí quase que uma dupla indicação de artistas para vocês conhecerem. Para quem ainda não conhece, né, o R.E.M., que era integrante do BTS, mas também para conhecer um pouquinho da Little Sims, que é uma rapper maravilhosa. Fica essa dica para você que quer conhecer. Olha, para quem tá se perguntando sobre o Chromatica Ball, fica aqui a dica para você, da nossa audiência, que na semana que vem iremos comentar, né, amigo? Sim, vamos. Inclusive, fica aqui a tarefa para vocês durante a semana, quem ainda não assistiu o Chromatica Ball, que está no HBO Max, não é? No Max. Isso. Teoricamente é Max. Vai lá, dá o play pra gente assistir, porque a gente vai comentar juntos na semana que vem. Então, aí a gente já tá avisando antes pra todo mundo poder assistir, comentar e tá junto com a gente, não ficar totalmente perdido. Exatamente. Olha, e fica um convitezinho aqui já, porque tem a ver com a temática daqui do podcast, do Pop Doc. É pra vocês escutarem um novo episódio da Rádio Lunar. Eu fiz um episódio em parceria junto com a equipe do Papel Pop, em que a gente comenta um pouco sobre bastidores do Lollapalooza 2024. Você aí que tem curiosidade, você às vezes que trabalha com jornalismo, quer entender como é o processo de fazer uma cobertura como um veículo de mídia, como é o Papel Pop. Então tá tudo lá pra você poder escutar 20 minutinhos de episódio, bem tranquilinho, numa imersãozinha que é, como definiu uma amiga minha, é divertido e educativo ao mesmo tempo. Então fica esse convite aí, que tem várias pessoas da equipe do Papel Pop participando, inclusive um flashback aí com a Jamile. Então
fica esse convite pra quem quiser conhecer um pouquinho o outro lado do Lollapalooza. Paulo Correia, em breve, na universidade mais perto de você. Gente, Yeah. eu ouvi o podcast novo do Paulo e, assim, mudou minha vida. Mudou minha Olha, vida. Eu me por quê, transformei, amiga? eu me transformei num novo ser humano. É apenas isso. A gente comentou aqui que a garota gente ridícula. é um lugar informativo que dá tesão. É isso. E vamos pros comentários da semana passada. Sim. Semana passada que foi aí mais um episódio polêmico em nossas vidas, em que falamos sobre os 100 álbuns, né, pela Apple, os 100 melhores álbuns da Apple Music que eles lançaram. E aí o querido Jim comentou assim: só respeito esse podcast porque tem o Santana sempre fazendo justiça à lenda Carly Rae Jepsen. Né? É sobre isso. Você respeita ele, mas aí o que adianta? Que ele não O que tá aqui? adianta? Tá respeitando ele não veio Não aqui. vem. Não veio aqui, sabe? É difícil, né? É difícil. Mas ele representa muito a fanbase da Carly. Não tem nem como negar. O Multipolaridade, ele comentou o seguinte: eu achei a lista até coesa, se pensar em diversidade de artistas, gêneros e épocas. Mas, como bom geminiano, eu jamais conseguiria fazer uma lista dessa. Rian, você conseguiria fazer uma lista de 100 álbuns, mas tem que elencar, ranquear? Não, porque ia mudar todo dia. Ia ter que mudar todos os dias. Pois Não é. dá. Não consigo fazer uma lista do que eu vou almoçar. E ele continua o comentário lá embaixo, Paulo. Lê também, que é bom. Ele isso aí. continuou lá embaixo? Pera aí que eu não perdi o outro comentário. Não vou ler não, porque vai estar concordando com uma pessoa que não tá aqui e eu não vou perder meu tempo lendo com quem não tá aqui, não tá respeitando a própria A gente tira o começo e aí a gente bota assim, sobre a questão dos álbuns Brasil serem bem maiorias. Inclusive, acho... é que ele falou assim, que ele acha que se fosse fazer uma lista dos 100 maiores álbuns, teria que ter uma do Brasil separada, porque facilmente os 20 melhores álbuns brasileiros, só nos anos 70, entrariam ali nessa lista de 100 melhores álbuns. Então, realmente, a gente comentou sobre isso. E também o Life by John comentou: achei pecado não colocarem o Teenage Dream da Katy Também achei. Perry. Você acha? Eu concordo, mas também não senti falta, assim como o Life by John sentiu. Eu acho que eu concordo, não mas não senti falta reclamaria se também. entrasse, mas não senti falta. Olha, e indo pros comentários que são feitos aqui no Spotify, porque a gente deixou uma perguntinha ali: qual é o melhor álbum de todos os tempos? O Helenildo comentou assim: senti falta do álbum My Love Is Love, da Whitney Houston. Foi o álbum mais coeso dela, ó. A gente trouxe esse debate aí no episódio passado, que foi uma coisa que me deixou nervoso de ter que comentar sobre coesão nos álbuns da Whitney. Vai lá ouvir. E o Blue Heart comentou assim: porque, né, os palhaços dos Alexandres resolveram levantar essa pataquada. Ele disse o seguinte: o mais gostoso é o Yeshange. O melhor álbum do momento, pra mim, é o Still Over It, da Summer Walkers. Esse álbum é incrível, Blue Heart. Puta que pariu. Porque já fazem 3 anos e eu ainda ouço como se fosse a primeira vez. Tá certíssimo. Sofrer com esse álbum é, incrível. Tudo de bom. O Rian, meu amor, muito obrigado por vir participar. Eu que agradeço pelo espaço. Espero que todos escutem seu projeto. Parabéns por essa nova fase. Parabéns pelo projeto lançado. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado por me deixar divulgar aqui esse podcast que eu amo. Amo essas pessoas todas envolvidas nisso daqui. E é isso, me escutem. E é isso, parem de ficar triste. É o recado do episódio. Superem, gente. Mentira. Superem. Exato. Conta pra gente aí qual é a sua sad girl preferida pra gente poder ler no episódio da semana que vem. Não sabe aonde comentar? É @DocPopcast no Instagram e no Twitter. Tá bom, meus amores? Um beijo. Um beijo. E até a semana que vem. Tchau, tchau.